Me ajudem agora. Se a gente tivesse que elencar um momento, desde a criação até agora, qual seria o momento mais importante? A vinda de Jesus, ok? A primeira vinda de Jesus. Teria mais alguma coisa que vocês entendem que foi um momento importante? A criação, o Éden, né? A criação. O que mais? Teria outro momento importante da história? Dilúvio, a morte de Jesus, né? Isso. O que mais? Então nós vimos a criação, né? A primeira vinda. Na primeira vinda tem a morte. O que mais tem na primeira vinda? Adiantaria ele morrer e ficar na sepultura? A ressurreição é um momento importante. Isso, a ressurreição, né? O dilúvio foi dito aqui, a criação foi dito aqui. Então existiram muitos momentos importantes na história do planeta Terra, pontos altos assim da história, e todos eles são significativos e a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar, por exemplo, a criação, o dilúvio. A gente não pode ignorar, porque foi uma forma de Deus acabar um pouco com a maldade que estava lá e recomeçar. A gente não pode ignorar a morte de Jesus, ela é fundamental, a ressurreição é fundamental. Mas tem mais momentos. Alguém lembra de mais algum momento importante na história do planeta Terra? Lembram? Pode olhar para o futuro e para o presente, porque tem coisas importantes que estão acontecendo e tem coisas que vão acontecer. Tem algum momento mais importante aí também que a gente podia destacar? A segunda vinda de Jesus. Ela é muito importante também. A segunda vinda de Jesus é muito importante. Mas você já parou para pensar que nós estamos vivendo num momento muito importante também? Tem alguma coisa acontecendo agora que é muito importante? Sim ou não? Bem, vamos à Bíblia? Então pega a sua Bíblia aí, tá bom? E quem está assistindo aí também pode pegar a sua Bíblia em casa, né? O pessoal da rádio RDX pode acompanhar. Nós estamos falando então sobre um dos momentos mais importantes da história. Eu quero que você leia Eclesiastes capítulo 12, verso 4 comigo. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 12, lá quase no meio da Bíblia. Eclesiastes 12, verso 14, fala de um dos momentos importantes da história do planeta Terra. Então, aqui eu quero que você me ajude aí, tá bom? E leia comigo, Eclesiastes 12, 14. Diz assim, todos encontraram? Ok? Quem está assistindo aí pode acompanhar também. Eclesiastes 12, 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu, quando era criança, li esses textos aqui, eu ficava apavorado. Por quê? Porque de vez em quando fazia, não é, umas artes escondidas. E eu pensava assim, ninguém pode saber. Como por exemplo, às vezes eu ia lá no guarda-roupa da minha avó, ela tinha no meio lá de uns panos de prato um chocolate escondido. E eu ia lá bem quietinho e quebrava um pedaço. E eu ficava pensando, será que Deus vai fazer com que a minha avó saiba que eu peguei o chocolate dela? E a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que todas as coisas virão à tona. E isso vai vir à tona quando? Que diz o texto bíblico? No juízo. Bem, vamos falar um pouquinho de juízo. Esse é o tema de hoje, tá bom? Você que está assistindo, o pessoal da rádio acho que já está entrando, né? Ainda não? Bem, mas vamos falar um pouquinho do juízo, tá bom? Então, o que é o juízo? Como que funciona esse sistema de juízo? Porque a Bíblia fala de que Deus é amor, tudo certo. Mas a Bíblia também fala que Deus é justiça. Então, não tem como separar o amor de Deus e a justiça de Deus. O texto de Eclesiastes diz que todas as coisas, elas virão à tona. Coisas boas, coisas ruins. Primeiro ponto, como que funciona isso? Nós vimos que a criação é importante, nós vimos que o dilúvio foi importante, nós vimos que a cruz é importante, que a ressurreição é importante, a volta de Jesus é importante, mas a gente esqueceu que antes da volta de Jesus tem um momento muito importante, que tudo vai ser definido, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Haveria um juízo antes da volta de Jesus, um juízo que seria definitivo, um juízo que ia determinar quem está salvo e quem está perdido. Só que a Bíblia apresenta esse juízo em 3 fases.
E a primeira fase é a fase que define. A segunda fase é a fase que confirma. E a terceira fase é a fase que executa. Então, veja só, a cruz realmente foi importante. A criação foi importante. Mas eu pergunto para vocês, o juízo também não é importante? E se eu disser para você que o juízo está acontecendo agora? O que você diria? Estamos vivendo um dos momentos mais importantes. Porque nesse momento há um juiz que está julgando desde o primeiro mártir, que foi Abel, e vem vindo, e está julgando os mortos, julgou, todos os dias morre gente, e eu não sei como funciona esse processo lá no céu, mas eu sei que existe. E aí então, em algum momento já está julgando os vivos. E aí como funciona tudo isso? Bem, nesse momento está se definindo quem está salvo e quem está perdido. Mas como funciona então, pastor? Então quer dizer que meu nome passou lá, então não tem mais chance para mim? Tem. A Bíblia diz que tem um tempo de graça, e é ilustrado pela parábola das virgens. E daqui a pouco a gente vai ler um dos textos da parábola das virgens. Então o que acontece? Esse momento que nós estamos vivendo, ele é tão importante quanto os momentos que vieram antes. E quantos momentos que virão depois. Alguém pode dizer assim, não, mas a volta de Jesus é mais importante. Óbvio, a cruz é mais importante. Nós podemos pensar, eu não sei se dá para a gente medir o que é mais importante, mas uma coisa é certa, esse momento está sendo definido, quem está salvo e quem está perdido. Eclesiastes, ele fala de maneira muito clara, vamos voltar aqui, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, quando isso vai acontecer? Daniel 8,14, vamos dar uma olhadinha? Rapidinho aí. Olha o que diz o texto de Daniel 8,14. Eu mencionei aqui, mas vale a pena a gente ler. O texto de Daniel, ele apresenta aqui uma visão que retrata mais ou menos, algumas coisas que foram faladas no capítulo 7, que foram faladas no capítulo 2. Fala dos reinos, o capítulo 2, o capítulo 7 fala dos reinos, agora usando animais, e o capítulo 8 também fala de reinos usando animais, e no meio do capítulo fala de um julgamento, assim como acontece no capítulo 7, fala de um juízo. E ali diz assim, que diz aí, vamos ler comigo? Até 2.300 tardes e manhãs, o que diz aí? Bem, como que o santuário vai ser purificado? Primeiro, que santuário é esse? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 8. O santuário que Daniel está falando é o que está registrado no capítulo 8 de Hebreus. Olha só que interessante. Hebreus 8, ele fala de que existe um santuário em algum lugar. Vamos ver que lugar é esse? Olha o que diz aí. Hebreus capítulo 8, verso 1. Todo mundo encontrou? Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, você que está assistindo em casa também, acompanha aí, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, verso 1. Vamos ler? Diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, aonde que diz a sua Bíblia? Então, onde é que é esse santuário? De acordo com o texto bíblico? No céu. Então veja, até 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14 fala que o santuário seria purificado. Então, que santuário é esse? É o céu. Tá, mas aí purificado do quê? No céu tem pecado? Sim ou não? Não tem pecado, mas tem uma coisa, tem registros de pecado. Essa é a diferença. No céu não tem pecado, mas no céu há registros de pecado. Mas que registros são esses? De quem são os pecados? Bem, é fácil. Se o juízo está acontecendo e nós somos pecadores, e nós em algum momento desobedecemos a Deus, falhamos, significa que no céu existem registros dos nossos pecados, não só dos nossos pecados, existem registros também das coisas boas, e existem registros também de nomes de pessoas. Então, veja só, o que Daniel está dizendo é o seguinte, que ele tinha visto um juízo acontecer, e por isso que ele fala que o santuário seria purificado. Vamos tentar entender qual era o papel do santuário. Lá no passado,
Lembram daquela tenda que o livro, o Pentateuco apresenta e Êxodo também apresenta, que foi construído pelo povo de Israel, que tinha 3 compartimentos, lembram ou não? Sim? Então, lembram quais eram os 3 compartimentos? Me ajudem. Era o pátio, o santo e o santíssimo, 3 lugares. E todos os dias o povo, então, eles pecavam, obviamente, e aí se arrependiam, e eles tinham que levar um cordeirinho, uma ovelhinha, um carneirinho, e eles tinham que ir lá, então, matar o carneirinho antes, né, porque eles não podiam entrar no santuário, só o sumo sacerdote e os sacerdotes que entravam, e aí eles, então, confessavam o pecado. Por exemplo, se ele tivesse brigado com a mulher, olha, Senhor, desculpa porque eu joguei a panela na cabeça da minha mulher. Não, ninguém faz isso aqui em Paulo Frontin, né? Mas vamos imaginar que fosse naquela época. E aí, me desculpa, eu joguei a panela, não devia ter jogado e tal, já pedi perdão para ela, mas agora eu estou pedindo para o Senhor. E ele fazia uma oração e colocava a mãozinha dele em cima da ovelhinha, transferindo simbolicamente o pecado para a ovelhinha. Aquela ovelhinha era morta, o sacerdote vinha e, né, cortava o pescoço dela, o sangue dela se juntava numa vasilha e levava-se para dentro do compartimento do santuário. E lá eles aspergiam o sangue. E ele ficava lá o ano todo, até o dia da expiação. No dia da expiação, eles faziam o caminho contrário. É como se eles estivessem tirando o pecado do santuário. E eles então matavam um bode. E o outro bode, eles jogavam simbolicamente os pecados do ano todo, do povo todo, para aquele bode, que representava quem? Um bode representava quem? Eram 2 bodes. Um representava quem? Satanás. E o outro? Jesus, Deus Filho. Não está errado, né? Representava Jesus que um dia ia vir na cruz morrer por nós. Veja só, se os pecados eram levados para dentro do santuário, e aquele santuário na terra foi feito como modelo do santuário celestial, simbolicamente significa que os pecados nossos estão aonde? No céu, registrados, simbolicamente, é um símbolo. Há registros. Então, por exemplo, pastor, mas quer dizer então que se eu briguei com a vizinha, está registrado lá no céu? Tá. Não te assusta, não fica assustado, não precisa ficar com medo. Mas tá, a Bíblia diz que tá. Mas e as coisas boas, pastor? Também. Vamos analisar então um pouquinho essa cena do juízo, tá? Lembrem que ela se faz em 3 partes. Eu estou falando agora da primeira parte. Como que a gente chama essa primeira parte? Alguém lembra? Juízo investigativo. Por que investigativo? Porque Deus Pai está investigando os livros. Pastor, mas quem é que anota esses registros de pecado lá no céu? São os anjos. Os anjos anotam. Então, tudo que se passa no dia das 7 bilhões de pessoas do mundo são registrados no céu. Não passa nada desapercebido. Mas por que isso, pastor? Porque tem um detalhe. Quando o anjo caído, chamado Lúcifer, antes da criação, isso que eu estou falando está registrado em Apocalipse capítulo 12, Isaías 14 e Ezequiel 28. Quando ele começou a criar aquela confusão no céu, e esse anjo de luz, que era Lúcifer, hoje ele se chama Satanás, né? Ele foi mudado o nome dele por causa que as ações dele mudaram. O que acontece? Ele colocou dúvida entre os anjos do céu e ele disse assim: a lei de Deus é injusta e Deus é injusto. Por que Deus agora tem que registrar todos os pecados? Porque foi levantada uma calúnia contra Deus. Um anjo levantou uma calúnia contra Deus, dizendo que Deus não era justo, dizendo que Deus não podia, julgar da maneira correta e que a sua lei não era justa. E aí Deus disse assim: então é assim? Então tudo vai ficar registrado no céu. Tudo. E quando vier o juízo, eu vou mostrar para todo o universo de que eu sou justo. Então por que Deus tem que registrar todas as ações, quer sejam boas, quer sejam más? Porque há uma acusação hoje contra Deus. Vocês entendem isso? Então, para ele se proteger, ele tem registro de tudo o que acontece no planeta Terra, na vida de todas as pessoas. Na minha e na sua também. Está claro aqui ou não? Ficou claro? Há uma dúvida, se colocou dúvida. Deus não está fazendo justiça, e agora ele está registrando tudo. Porque quando alguém se levantar e dizer, como Lúcifer, Deus não é justo, ele vai dizer: não, mas está escrito aqui, ó. Está escrito aqui.
Ah, mas a pessoa... Não, mas está escrito aqui, aconteceu isso, está aqui o registro, tal hora, tal dia, tal momento. Ok? Bem, vou dar o alô aí para o pessoal da rádio que agora está com a gente, né? Sejam bem-vindos aí, tá bom? Nós estamos aqui em Paulo Frontin estudando sobre o juízo. Você que está aí na rádio também pode acompanhar, se você tem a Bíblia aí, pode abrir com a gente também. Vamos lá então. Nós lemos o primeiro texto de Eclesiastes 12:14, lemos aí o texto de Daniel 8 e de Hebreus 8:1. Agora nós vamos para Daniel capítulo 7. Agora a gente vai analisar a cena do juízo. E nós vamos analisar então agora a cena da primeira fase do juízo. Daniel capítulo 7. Acompanhe comigo aí. Daniel capítulo 7, verso 9, 10 e 13, fala justamente como que essa cena se desenrola no céu. Eu falei no início que Daniel 8,14 fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O tema aqui não é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas fique claro de que essa profecia começou no ano 457 a.C. e terminou no ano de 1844. Portanto, em 1844 começou o juízo no céu, porque a profecia diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será... Então, até quando terminar essa profecia, começa o juízo no céu. Porque qual é a forma de purificar o santuário? Julgando os pecados. Como que acontece? Vamos analisar a cena agora? Agora você vai ver a cena do céu. Daniel capítulo 7. Verso 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então vamos tentar imaginar aqui. Quem é que aqui é destacado aqui? Qual é o nome da pessoa que está se assentou e que tem vestes brancas? Como é que é identificado aqui? Ancião de dias. Então esse ancião de dias nada mais nada menos é do que o juiz, porque a cena aqui é a cena de um juízo, de um julgamento. Olha o que diz o verso 10: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e o que diz mais aí? Olha a cena que Daniel viu foi um juiz que se coloca em pé aqui, depois ele se assenta, e aí então começa a sessão de julgamento, e na frente do juiz tem o quê? Livros, e isso aqui é importante, a Bíblia fala dessa cena de juízo, não tem como negar, está registrado na Bíblia, aceite você ou não, a Bíblia está falando isso. O juízo não foi dado para nós termos medo, mas foi dado para que nós tenhamos consciência de que Deus, Ele vai fazer justiça, porque Lúcifer disse que Deus não iria fazer justiça, e agora ele está justamente dando uma resposta para Lúcifer. Ah, você levantou falso testemunho contra mim lá no céu, e eu tive que te expulsar, Apocalipse capítulo 12, que ele foi expulso do céu, tá bom, então agora eu vou mostrar para você que eu sou justo, eu vou registrar tudo. E aí Deus Pai se levanta, se assenta, os livros estão diante dele. Mas não é só isso, aparece um outro ser aqui. Olha só, o que diz aí? Continua, verso 13. Daniel falando: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como quem? Filho do homem. Olha o que o Filho do Homem fala. Ele se dirige para quem, o Filho do Homem? Para o ancião de dias. E fizeram chegar até ele. Então, vamos voltar aqui. Você tem o juiz sentado. O que tem na frente do juiz? Que é Deus Pai? Livros. E quem é que se aproxima de Deus Pai? Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Essa é uma expressão usada para Jesus. Então, veja só, mas por que Jesus não é o juiz agora? E esse é um ponto. Alguns dizem que Jesus é juiz e advogado ao mesmo tempo. Isso não tem base bíblica. Jesus, ele vai ser juiz depois da sua volta. Mas nesse momento, quem é juiz é Deus Pai. Não, ele não ocupa a função de juiz e advogado ao mesmo tempo. Não tem como. Por mais que ele seja onipresente. E não seria justo.
Entendeu? Então, a Bíblia fala que nesse momento Deus Pai é o juiz. Jesus é aquele que se aproxima do juiz e dos livros. Mas o que ele vai fazer? 1 João, vamos dar uma olhadinha, apresenta justamente o papel de Jesus. E eu quero que você leia comigo aqui. Olha o que diz aí 1 João. Vamos voltar daqui a pouco a Daniel. Você que está assistindo na rádio, ouvindo, né? Ou você que está assistindo aí pela internet, você pode acompanhar também na Bíblia. Vamos lá então, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 1, continua com a cena na mente, Deus Pai assentado, os livros na frente e Jesus se aproximando. O que ele vem fazer? 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, aonde? Junto ao Pai. E quem é ele? Não é a mesma cena de Daniel 7? Não é o que acontece? O Filho do Homem não se aproxima do Pai, ele não chega perto do Pai e perto dos livros, sim ou não? Não é o que diz Daniel 7? E o que diz 1 João 2,1? A mesma coisa. Nós temos um advogado que vem para o juiz, que está analisando os livros, e ele vem interceder por nós. Bem, pastor, até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Agora, que livros são esses? Essa é outra pergunta. A Bíblia fala. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro livro, Jeremias capítulo 2. Vamos lá? Jeremias capítulo 2, verso 22. Aqui fala de um livro. E aí, esse é um dos livros que estão diante de Deus Pai, o juiz. E esse juízo, como eu já disse, começou em 1844, conforme a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa profecia começou em 457 a.C. e terminou em 1844, quando começa o juízo, no céu. E esse juízo tem como base a lei de Deus, Êxodo 20, Deuteronômio 5, se repete, e tem como base os registros. Aqui então, um dos livros que fala desse registro, Jeremias 2, 22, diz assim: pelo que ainda que te lavres com salitre e amontoes potassa, que é uma espécie de sabão alcalino, e salitre, uma espécie de soda, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Eu pergunto, os nossos pecados estão lá no céu? O que diz o texto? Na realidade, o que está lá no céu? O registro. O registro. Os pecados estão aqui. Eu cometi aqui na terra, certo? Agora, o registro do pecado está na frente do juiz. E por isso que Jeremias diz assim: ainda que eu me lave com soda, com sabão, melhor sabão, ainda que eu pegue o melhor produto, mais poderoso que existe no mercado para tirar a sujeira, os meus pecados continuam. O que diz o texto? Aonde? Aonde? Leia aí. Aonde? Jeremias 2,22, última parte. Continua aonde os pecados? Me ajude. Diante de quem? De Deus Pai, de ti. Não é a cena de Daniel capítulo 7? O juiz se assenta e coloca-se o que na frente dele? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então o que está lá? Tem um livro chamado Livro de Pecados, que é o que ele está falando aqui. Então, não adianta, eu posso fazer qualquer coisa, porque Eclesiastes 12, 14 diz que todas as coisas vão vir à tona, mesmo as escondidas. Então é isso. Pastor, mas então eu preciso ter medo? Não, você não precisa ter medo nenhum, porque nós temos um advogado que vai interceder por nós, mas para isso nós precisamos seguir a cartilha bíblica. E a Bíblia diz que existe uma forma de conseguir o perdão dos pecados, daqui a pouco a gente vai ver. Qual é o primeiro livro então? O que está registrado no livro? Está aí, Jeremias 2,22. Ainda que eu me lave com sabão, ainda que eu me lave. Livro de pecado. Ou também chamado livro de morte. Primeiro livro. Segundo livro agora, Malaquias 3,16. Vamos lá? Não esqueça aí que eu vou perguntar de novo. Qual é o primeiro livro? Livro de pecado, grava aí, por favor, Jeremias 2,22. Agora o segundo livro, Malaquias 3,16. Você que está na rádio aí pode acompanhar também. Por favor, pega a sua Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia. E você que está no YouTube aí também, ou no Facebook, né? Jeremias
Malaquias, capítulo 3, verso 16. Vamos ver qual é o outro livro? Presta atenção. Malaquias 3,16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia o quê? Memorial. De que forma estava esse memorial? Escrito, mas aonde que ele estava? Não é a mesma cena. Daniel diz que tem livros diante do juiz. 1 João 2 diz que Jesus vai junto ao Pai. Ele vem junto aos livros, junto ao juiz. O que Jesus vem fazer? Ele vem interceder por você. Qual é o segundo livro? Como é que chama aí? Memorial. O que tem no memorial? Boas ações. Ufa! Então não é só coisa ruim que está registrado. Mas o que seriam as boas ações? O livro Grande Conflito, na página 483 em diante, ele fala que tudo está registrado nesses livros. Por exemplo, vamos falar agora das boas ações, o livro Memorial, que é esse que nós lemos. Se você apertar a mão, demonstrando carinho, atenção, afeto para uma pessoa, está registrado. Se você ajudou uma pessoa que precisa de remédio, você foi lá na farmácia, ela não pode se deslocar, e você comprou para ela, está registrado. Se você deu um sorriso para alguém, está registrado. Tudo está registrado. Porque Deus precisa ser justo, porque ele foi caluniado por Lúcifer, hoje Satanás, dizendo para todos os anjos do céu, na época, como o registro de Apocalipse 12 fala disso, de que ele não era justo. Então hoje ele registra tudo, porque ele está vendo quem realmente se arrependeu e pode, pelo sangue de Jesus Cristo, através da fé, através da graça, receber a salvação. Mas veja, Paulo diz que a fé sem obras é morta. Está lá em Romanos, capítulo 13, capítulo 6. Então, por que Deus registra as obras? Porque as obras são as consequências da fé. As obras são o resultado de alguém que anda com Deus ou não. Vamos lá, quais são os livros? Vamos recapitular. Primeiro livro, Jeremias 2,22. Risco da morte ou de pecados. Segundo livro, Malaquias 3,16. Memorial, o que está no memorial? Boas ações. Tem um terceiro livro agora. Terceiro livro que está diante de Deus Pai. Vamos Apocalipse? Vamos lá então? Abra aí, Apocalipse capítulo 3. Eu poderia ver esse livro em outras partes da Bíblia, escolhi o texto de Apocalipse porque eu tinha que escolher um aqui, tá bom? Mas esse livro ele é mencionado em outras partes da Bíblia também. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Acompanhe comigo, você que está aqui na igreja, você que está aí no Facebook e você que está na rádio também acompanha aí. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Vamos lá? Apocalipse 3, 5 diz assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome. De que livro? Opa! O que está escrito então no livro da vida? Presta atenção. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O que está escrito no livro da vida? Nomes. Nomes. Mas nomes de quem? Diz lá, do vencedor. Pelo contrário, diz: confessarei o seu nome diante de quem? Não é a mesma cena de Daniel 7, de 1 João 2? 1 João 2 diz que Jesus é nosso advogado e vem junto ao Pai. Agora ele está dizendo assim, que eu não vou apagar o nome do vencedor, porque eu estarei onde e quando? Diante do Pai. É a mesma cena de Daniel 7, de 1 João 2, sim ou não? Sim. É a mesma cena. Então aqui Jesus está falando dele como advogado. Pastor, mas eu já vi que 1 João 2,1 fala que Jesus é nosso advogado. Mas o que significa ser um advogado? É a mesma coisa que significa hoje, no século 21, ser um advogado. O que faz um advogado? Defende alguém. Ele defende uma causa. O que Jesus vai fazer? Ele vai defender aqueles que se deixarem defender. Agora, como que eu posso ser alguém que tenha esse advogado? Como que eu posso ter Jesus como o meu advogado diante do Pai? Primeiro, 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para eu poder ter Jesus como o meu advogado, eu preciso primeiro fazer o quê? Confessar os pecados. Pastor, mas como é que se confessa os pecados? Eu chego de noite, eu ajoelho na minha cama e digo: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém? Não, não é assim.
eu tenho que dizer: Senhor, perdoa porque hoje eu falei um palavrão e não devia. Senhor, perdoa porque hoje eu briguei com tal pessoa e eu não devia. Senhor, perdoa porque eu falei uma mentirinha branca para tal pessoa e eu não devia. E você tem que estar o quê? Arrependido, que é Atos 2,38. Se nós nos arrependermos, Deus vai nos perdoar. Então, Jesus só vai ser advogado de quem confessar os pecados e de quem se arrepender. Ah, mas e se eu não me arrepender? Se eu não confessar os meus pecados? Jesus não vai poder pegar a tua causa. Porque essa é a condição. Agora vem, mas por que Jesus? Vamos a João 14? Olha só, João 14 ele apresenta o porquê. Vamos ler? Todos aí que estão ouvindo, que estão vendo, ou que estão aqui na igreja, acompanhem na Bíblia aí. João capítulo 14. João capítulo 14, Jesus diz, no verso 6, e aqui ele dá a dica que confirma tudo isso que nós já vimos. João capítulo 14, verso 6, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, preste atenção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele diz mais? Por que ele então está diante do juiz? Por que ele vem junto ao Pai? Porque nós oramos. E quando a gente ora para quem? Deus Pai. Em nome de quem? Aí sim, de Jesus. Entenderam a dinâmica? Então é assim que funciona. Eu posso orar para Jesus? Posso orar para o Espírito Santo? Posso, mas a dinâmica que a Bíblia apresenta não é essa. Jesus, quando ele disse assim em Mateus 6, quando vocês orarem, fecha o quarto, a porta do quarto, e ora para quem? Por que ele ensinou a orar para o Pai? Porque nesse momento, o Pai é o juiz, e Ele é o nosso advogado. É pecado orar para Jesus? Claro que não. É pecado orar para o Espírito Santo? Claro que não. Mas na dinâmica do juízo, ele diz assim: fala com o Pai e eu vou interceder por vocês, porque eu vou ser o advogado de vocês. A verdade é a seguinte: nós não teríamos condição de falar com Deus se não tivesse um intercessor. Agora, olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2. É um outro texto interessante falando sobre essa situação do nosso advogado, que é o nosso Deus. Olha o que nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Você que está ouvindo na rádio, acompanhe também. Você que está ouvindo aí e vendo na internet, acompanhe. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha o que diz aí. E aí fecha todo o quadro, porque aí a gente vê de que realmente Jesus é o nosso advogado. Olha o que diz aí. Porquanto, 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Olha a cena de Daniel. Quem está junto à mesa? Quem está junto aos livros? Quem está junto ao Deus, ao ancião de dias, que é o juiz? Quem? Jesus. Quem pode nos levar para termos uma audiência, uma entrevista com Deus? Só. Pastor, mas você que é pastor, não é? O pastor Jussiano, né, que está aqui, pode levar? Não. Um outro líder religioso pode levar? Não. A Bíblia diz que não. Mas alguém que morreu, um apóstolo, um profeta do passado, pode levar? Não. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim, que só tem um intercessor entre nós e Deus, um mediador. Quem é ele? Ninguém pode. Ninguém, é só Jesus. Líder religioso não pode, não importa se é pastor, se é um sacerdote, não pode, não importa se é um apóstolo que já morreu, não pode, ainda mais porque morreu, não pode, entendeu? Ninguém pode, só Jesus. Por isso que ele é o advogado, ele está junto ao Pai. Aí então, no momento que Deus está analisando os 3 livros, vamos recapitular os livros. Qual é o primeiro? Livro de pecado, Jeremias 2,22. O outro que nós mencionamos, Memorial das Boas Ações, Malaquias 3,16. O terceiro livro, da vida, nós vimos o texto de Apocalipse 3,5, que está registrado nomes. Então, de pecado, pecados, o memorial, boas ações, e o livro da vida, nomes. Nomes de quem? Vamos olhar para Pedro agora? Aí nós vamos saber quem é que são os nomes ali. Vamos agora, você que está ouvindo também acompanhe. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro,
capítulo 4, verso 17. Olha que interessante aqui. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Diz assim, acompanha a leitura. 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Quem são esses nós aqui? Pedro está falando. Quem são? Quem aceitou ou quem rejeitou a Bíblia? Quem aceitou. Então o juízo começa por quem? Por quem aceitou. Então por isso que no livro da vida tem nomes. Nomes de quem? De quem aceitou o Evangelho. Quem aceitou a Cristo. E quem não aceitou? O nome vai em algum lugar? Não vai em lugar nenhum. Só no livro de pecado no memorial. Aí vai. Porque daí tem que ter o registro dos pecados e tem que ter o registro das boas ações. Mas se a pessoa nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele nem será julgado. Por quê? Porque já está condenado. Precisa julgar alguém que nunca aceitou a Cristo? Não, ele já está condenado. Então o que está acontecendo a partir de 1844, fechando a profecia de Daniel 8,14, que até 2.300 tardes manhãs o santuário seria purificado? Começou o juízo daqueles que aceitaram a Jesus, que tem o nome no livro da vida. Claro agora? Então, a partir de 1844, começou o juízo no céu, e o santuário então começa a ser purificado. Mas somente com quem aceitou a Jesus. Por isso que o nome pode ser riscado. Apocalipse 3,5 diz que Jesus diz: eu não vou riscar o nome de quem se arrependeu, quem confessou. Êxodo capítulo 32, quando Moisés estava intercedendo por Israel, Israel tinha feito um bezerro de ouro, enquanto ele estava lá buscando as tábuas da lei, e ele fica indignado, e Deus fica indignado com Israel, e aí daqui a pouco Deus ameaça destruir Israel, até para testar a fé de Moisés, para ver se Moisés ia fazer o seu papel como intercessor. E Moisés se coloca diante do povo e diante de Deus, e assim: Senhor, perdoa o povo, se não risca o meu nome no livro, aí do livro, que ele estava se referindo ao livro da vida. Então o nome pode ser riscado do livro da vida, sim ou não? Por isso que tem julgamento. Então Deus está analisando, e ele vai olhar assim, no livro de pecado, as besteiras que eu fiz, no livro memorial, as coisas boas que eu fiz, e vai ver se o meu nome está no livro da vida. Se o meu nome está no livro da vida, pode ser que o nome permaneça, aí é sinal de salvação. Pode ser que o meu nome seja o quê? Riscado. Se for riscado, aí eu perco a salvação. Porque a salvação não é uma coisa que eu ganho, ou melhor, perdão, é uma coisa que eu ganho, desculpa. Não é uma coisa que eu obtenho pelas forças, eu ganho de quem? De Jesus. Então, para eu poder receber a salvação, eu preciso aceitar Jesus, pela graça, única e exclusivamente pela fé. A salvação não é por obras, não é por guardar lei, mas eu guardo a lei porque eu já estou salvo em Cristo Jesus, porque o meu nome já está no livro da vida do Cordeiro. E isso é importante, mas não significa uma vez salvo, salvo para sempre, porque a Bíblia diz que o nome pode ser riscado do livro. Alguns dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que o nome pode ser riscado do livro, então significa que eu posso estar salvo hoje, mas amanhã eu posso estar perdido se eu me afastar de Deus, e por isso que eu tenho que estar o tempo todo ligado a Deus. Ficou claro agora aqui ou não? Esse tema é muito importante, porque esse tema nos ajuda a compreender de que Deus é um Deus tanto de amor, mas quanto justiça. Imagina você, se Deus salvasse um ladrão que não se arrependeu. Imagina o maior ladrão, o maior bandido aqui da região sul do Paraná, e de repente ele fosse para o céu, e chegasse lá e ele visse um monte de ouro, naquelas ruas que são registradas na Bíblia que são ouro, e ele não pudesse roubar, ele seria feliz? Então é um ato de justiça de Deus dizer assim: não é bom que o ladrão vá para lá, não é bom, porque ele vai ser eternamente infeliz, vai viver a eternidade infeliz. Então sabe uma coisa, eu não vou permitir ele ir para lá porque ele não quer, porque eu quero que ele se arrependa, mas ele não se arrepende, entende? É bem interessante isso, queridos, e a gente precisa entender o seguinte: quando terminar a graça, que vai terminar um pouquinho antes da volta de Jesus, está lá registrado em Apocalipse 22, aí o que acontece? Não haverá mais oportunidade de salvação.
Logo em seguida, haverá decretos, como o decreto dominical, Apocalipse 13 fala sobre isso, o decreto de morte, Apocalipse 13 fala também. Apocalipse 16 fala das pragas que vão cair sobre aqueles que não se arrependeram, está lá em Apocalipse capítulo 16. E na sequência vem a ressurreição especial, Daniel capítulo 12, verso 2, e vem a volta de Jesus, Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Queridos, olha que interessante, Deus ele diz assim, agora eu estou definindo quem está salvo ou está perdido. A pergunta que eu fiz no início, esse é um momento importante da história, sim ou não? Muito importante, tão quanto os que já passaram e que nós mencionamos. Por quê? Porque nesse momento pode ser que o meu nome, o teu nome esteja sendo definido, né, de acordo com a minha decisão, com a tua decisão, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele não determinou quem está salvo, Ele não predestinou as pessoas para a salvação. Ele disse, eu quero que todos se salvem. E Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... E isso mostra que não existe predestinação. Deus quer que todos se salvem, mas não são todos que aceitam. Eu lembro que uma vez, eu morei muitos anos na fronteira com a Argentina. Em várias ocasiões do meu ministério eu morei. E eu lembro, numa dessas ocasiões, no último momento que eu morei na fronteira com a Argentina, eu tinha uma reunião aqui em Foz do Iguaçu, aqui não, né? Lá em Foz do Iguaçu, porque é longe. E eu lembro que para chegar em Foz do Iguaçu, para mim era melhor vir pela Argentina. Eu ia economizar mais ou menos uns 500 quilômetros. Então, uma espécie de atalho, sabe? E aí ia ser muito mais fácil para mim. E eu lembro que eu tinha que passar uma balsa. Era um rio, um trecho bem estreito, mas tinha balsa, não tinha ponte. E tinha horários. E eu lembro que quando eu fui para a reunião em Foz do Iguaçu, eu tinha que passar por um pedaço, praticamente a maior parte da estrada na Argentina, e chegava em Foz do Iguaçu. E aí eu chegava andava menos e chegava mais rápido. Na volta, eu lembro que eu trouxe um colega pastor comigo, que era argentino, e ele ia ficar no caminho, ele me pediu carona, você vai por lá? Vou. Você pode me dar carona, porque daí eu não preciso pegar o ônibus, e aí então você me deixa em casa. Eu disse, sim, não tem nenhum problema. E eu lembro que entrei novamente na Argentina, voltando para casa, só que eu tive que deixar deixei meu colega, e no meio do caminho estavam arrumando a estrada, sabe? Que nem estão arrumando aqui perto de São Mateus, essa região aqui, né? E aí estavam arrumando a estrada e eu fiquei um bom tempo parado. Com isso, eu perdi a balsa, porque isso já era de tarde. E aí eu fiquei olhando no relógio, a última balsa era por volta aí das 6, 6:30, e eu tinha que estar ali naquele horário, porque senão eu não conseguia passar. E se eu não passasse, era só no outro dia, e eu não tinha onde dormir. E eu lembro que eu comecei a ficar nervoso, a estrada estava parada, e eles arrumando a estrada, até que liberaram a estrada, e eu fui andando, dentro do limite que eu podia andar, o mais rápido possível. Quando eu cheguei na divisa da Argentina para o Brasil, para poder voltar para casa, chegar no Brasil, eu lembro que eu vi a balsa saindo. Era a última balsa. É uma tristeza, né? Dá vontade de sair gritando, não é possível. Vou ter que dormir aqui agora, e agora onde? A cidadezinha que era divisa não tinha pousada, não tinha hotel, não tinha nada. E eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Aí perguntei para um rapaz, ele disse assim, mas não tem jeito, a balsa não pode voltar, não, é só amanhã. E eu perguntei para ele, mas onde é que tem um hotelzinho, uma pousada? Isso aqui na cidade não tem, uma cidade bem pequenininha, sabe aquela cidade de primeira, assim? Né? E aí, o que eu vou fazer? Aí ele disse assim, olha, o senhor tem que andar mais 100 quilômetros, voltar na cidade tal, lá pode ser que o senhor consiga uma vaga em um hotel. E lá fui eu, voltei, cheguei lá, graças a Deus consegui um quartinho num hotel. Tive que ficar lá para voltar no outro dia para casa. Por que eu estou contando essa história? Porque quase salvo é eternamente perdido. Eu estava quase chegando. Por alguns minutos eu pegava a balsa, mas eu não peguei. Então, não adianta viver uma vida aparentemente de cristão, mas esconder pecados, porque eles estão registrados no livro de pecado. E nós precisamos nos arrepender desses pecados. Quando a gente se arrepende, Deus coloca lá a observação: perdoado. E esse perdoado é com seu sangue. E um dia esse registro vai ser apagado, diz o livro Grande Conflito. Vai ser apagado.
porque o sangue de Jesus é o único que pode nos dar salvação. Eu não posso fazer nada para comprar a salvação, ela é um presente que Deus me dá. Mas eu tenho que ter noção de que há registros no céu, porque há um julgamento, porque a grande dúvida que foi colocada por Lúcifer é: Deus não é justo. Que Deus nos ajude, que a gente possa entender qual é o nosso papel nessa luta entre o bem e o mal. Aceitar o sacrifício de Jesus. Quantos aqui gostariam de dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida e meu advogado? Eu gostaria de ver as mãos levantadas aqui. Quantos gostariam? Amém. É um privilégio ter um advogado como Jesus, não é? É um privilégio. Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê total garantia da salvação no seu sangue? Levante aí a sua mão. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco aí. Podemos fazer uma oração? Vamos orar então? Vamos ficar em pé? E vamos agradecer a Deus por esse plano tão bonito que Ele estabeleceu, sendo que o juízo faz parte desse processo também de salvação. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de poder, nesta noite, mais uma vez, confirmar de que o Teu sangue nos dá a oportunidade do arrependimento e do perdão. Mas, por outro lado, a gente percebe que o Senhor leva a sério o juízo. Apesar de ter estabelecido todo o plano de resgate, o Senhor deixa tudo registrado para que nunca mais nenhum Lúcifer, nenhum anjo mau se levante colocando dúvidas sobre o teu caráter. Então, Pai, nos ajude a acreditar de que nós precisamos seguir a Bíblia e fazer a Tua vontade para um dia estar entre os salvos na Canaã eterna. Fica com os nossos amigos aqui de Paulo Frontin, com os amigos da rádio, fica também com aqueles que estão assistindo pela internet, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.